O conceito da última hora frequentemente nos faz pensar em uma situação urgente e em mudanças iminentes, especialmente quando olhamos para referências bíblicas e interpretações modernas. Essa ideia está fundamentada na noção de que existe um momento crítico em que decisões ou ações significativas devem ser tomadas, muitas vezes com consequências duradouras. O termo última hora é usado para descrever os momentos finais antes de um evento ou julgamento significativo. Por exemplo, no capítulo 20 de Mateus, versículo 6, Jesus conta uma parábola relacionada à última hora. Em discussões mais contemporâneas, a última hora geralmente significa um momento crucial em que precisamos tomar grandes decisões, especialmente sobre questões importantes. Isso indica que, embora o tempo esteja se esgotando, ainda há uma janela crucial de oportunidade para mudança e redenção. Isso reflete a mensagem bíblica de esperança e redenção, como vista em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, que afirma: "O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns entendem a lentidão, mas é paciente convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento." Essa ideia encoraja indivíduos e comunidades a reconhecerem a urgência do momento, enquanto compreendem que ainda há tempo para ação positiva e transformação. Jesus sobre o fim dos tempos. No capítulo 24 de Mateus, versículos 3 a 14, Jesus fala com seus discípulos sobre eventos futuros, incluindo os sinais que ocorrerão antes do fim do mundo. Essa conversa acontece no Monte das Oliveiras, nos arredores de Jerusalém. Jesus começa alertando os discípulos para não serem enganados por pessoas que afirmam ser o Messias, dizendo: "Cuidado para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: 'Eu sou o Cristo', e enganarão a muitos." Mateus, capítulo 24, versículos 4 e 5. Ele lhes diz que haverá guerras, rumores de guerras e vários desastres naturais, como terremotos e fomes, mas esses são apenas o começo das dores. Ele também menciona que enfrentarão perseguição e serão odiados por causa de sua fé nele. Jesus adverte que muitos abandonarão sua fé, trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas aparecerão e enganarão muitas pessoas. Apesar desses desafios, o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então o fim virá. Jesus enfatiza que aqueles que permanecerem firmes até o fim serão salvos. Neste caso, Jesus estava prevendo várias dificuldades e desastres que ocorreriam antes do fim dos tempos. Ele alerta sobre enganos, conflitos, desastres naturais, perseguição aos crentes e o surgimento de falsos profetas. No entanto, em meio a todos esses desafios, as boas novas de Jesus se espalharão pelo mundo. A mensagem-chave é de resistência e fidelidade, com a promessa de salvação para aqueles que permanecerem firmes na fé. Uma nação se levantará contra outra nação e um reino contra outro reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso é o princípio das dores. Mateus, capítulo 24, versículos 7 e 8. Revelação dos últimos tempos. No capítulo 21 do livro do Apocalipse, a Bíblia descreve uma visão de um novo mundo perfeito que Deus cria após o fim dos tempos. Este capítulo está cheio de esperança e promessas de um futuro melhor para aqueles que acreditam em Deus. Ele começa com o desaparecimento dos céus e da terra antigos, e Deus cria novos céus e uma nova terra. O mar, frequentemente um símbolo de caos na Bíblia, também desaparece. A Cidade Santa, a Nova Jerusalém, desce do céu. Ela é descrita como uma cidade brilhante e bonita, preparada como uma noiva, lindamente vestida para o marido. Deus viverá entre as pessoas. Ele enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Não haverá mais morte, tristeza, choro ou dor, porque as coisas antigas passaram. Apocalipse 21, 4.
Isso mostra um futuro sem sofrimento, onde Deus cura toda dor. Deus então declara: estou fazendo tudo novo. Apocalipse capítulo 21, versículo 5. Isso é uma promessa de renovação completa, não apenas consertando o que está quebrado, mas criando algo totalmente novo e perfeito. Deus promete que aqueles que forem vitoriosos herdarão este novo mundo, mas adverte que os covardes, descrentes e pecadores não farão parte dele. A cidade é descrita em detalhes, com muralhas feitas de pedras preciosas, ruas de ouro e portões de pérolas. Ela não precisa do sol ou da lua, porque a glória de Deus a ilumina, e as nações andarão por essa luz. Os portões da cidade estão sempre abertos, e a glória e a honra das nações serão trazidas para ela, mas nada impuro entrará. Este capítulo do Apocalipse pinta um quadro de um futuro onde Deus restaura tudo e vive entre seu povo, em um mundo livre de dor, sofrimento e morte. É uma visão de esperança e uma promessa do triunfo final de Deus sobre o mal e a tristeza. Daniel sobre os últimos tempos. No Antigo Testamento, o livro de Daniel também contém visões apocalípticas. Daniel 12 fala de um tempo de grande angústia sem precedentes na história, seguido pela libertação daqueles cujos nomes estão escritos no livro, uma metáfora para ser escolhido ou salvo. Em Daniel 12, o capítulo final do livro de Daniel na Bíblia, vários eventos e profecias significativos são descritos. O capítulo fala sobre uma ressurreição no fim dos tempos, onde alguns que morreram acordarão para a vida eterna, enquanto outros para vergonha e desprezo eternos. Isso reflete a crença em um julgamento final e o destino eterno das almas. Aqueles que são sábios brilharão como o brilho do céu, e aqueles que conduzem muitos à retidão serão como as estrelas para sempre. Em contraste, os ímpios não entenderão o que os sábios entenderão. Daniel, capítulo 12, versículo 10. Esta parte também fala sobre uma previsão para quando os últimos tempos acontecerão. Diz que 1290 dias após o sacrifício diário ser abolido e a abominação que causa desolação for estabelecida, esses últimos tempos começarão. Bem-aventurado aquele que espera e alcança 1335 dias. Daniel capítulo 12, versículos 11 e 12. O capítulo termina com um anjo dizendo a Daniel para fechar e selar as palavras do pergaminho até o fim dos tempos. Daniel é informado de que descansará e no final dos dias se levantará para receber sua herança designada. Essa passagem sugere que, apesar das dificuldades nos últimos tempos, há uma promessa de salvação e esperança para os fiéis. Essas passagens, com sua linguagem simbólica, podem ser interpretadas de várias maneiras. Elas frequentemente abordam os temas de destruição e renovação, julgamento e salvação, e a eterna luta entre o bem e o mal. Em termos simples, elas lembram aos crentes da importância da fé, perseverança e esperança diante dos desafios da vida e da promessa de um novo começo. Sinais da última hora. A Bíblia menciona um aumento em desastres naturais como um sinal dos últimos tempos. Em Lucas 21:11 afirma: haverá grandes terremotos, fomes e pestilências em vários lugares e acontecimentos aterrorizantes e grandes sinais do céu. Isso sugere um aumento na frequência e intensidade de fenômenos naturais como terremotos e fomes. Uma queda nos valores morais é outro sinal. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 5. A Bíblia descreve o estado moral das pessoas nos últimos dias como amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, arrogantes, orgulhosos, ofensivos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem amor, implacáveis, difamadores, sem autocontrole, brutais, não amantes do bem, traidores, precipitados, orgulhosos, amantes do prazer em vez de amantes de Deus. Isso reflete uma queda nos valores e éticas sociais. A Bíblia também fala sobre um aumento em conflitos. Mateus 24,
Versículos 6 e 7 diz: Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, mas não vos assusteis. É necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não será o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Isso implica em um mundo cada vez mais envolvido em conflitos e tensões. O surgimento de falsos profetas e messias é outro sinal significativo. Mateus 24 adverte: Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os escolhidos. Isso indica que a decepção e o ensino falso serão generalizados. Curiosamente, a Bíblia também menciona a propagação do Evangelho pelo mundo como um sinal dos últimos tempos. Em Mateus 24:14 diz: E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Isso sugere que a mensagem do cristianismo alcançará todos os cantos do mundo antes do fim dos tempos. Julgamento. O conceito de julgamento é um tema comum na Bíblia. Também trata da responsabilidade por nossas ações, da oportunidade de ser salvo ou perdoado e da justiça. Esse tema mistura como nos comportamos com a vigilância de Deus sobre tudo. A Bíblia retrata o julgamento final como um momento decisivo em que Deus avalia as ações e intenções de cada pessoa. Esse julgamento é descrito em vários livros, mas talvez principalmente no livro do Apocalipse. Apocalipse 20, versículos 12 e 13 diz: E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Foram abertos livros. Outro livro foi aberto, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que fizeram, segundo o que estava escrito nos livros. Essa passagem sugere que todos, independentemente de seu status na vida, enfrentarão o julgamento. A Bíblia enfatiza a importância da responsabilidade pessoal. Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, 7. Isso significa que as pessoas são responsáveis pelo que fazem e enfrentarão os resultados de suas ações. Isso nos lembra que o que fazemos e decidimos é importante não apenas agora, mas também quando formos julgados para sempre. Apesar dos avisos de julgamento, a Bíblia também oferece uma mensagem de esperança e redenção. Isso é mais claramente visto em Jesus Cristo como um Salvador que redime a humanidade de seus pecados. João 3, 16 e 17 explica isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Isso sugere que a redenção e a salvação estão disponíveis para aqueles que creem e seguem os ensinamentos de Jesus. O conceito de justiça divina é essencial para a ideia de julgamento na Bíblia. Isso reflete um equilíbrio entre a misericórdia de Deus e seu papel como juiz justo. Salmos 9, versículos 7 e 8 diz: Mas o Senhor está entronizado para sempre. Ele estabeleceu o seu trono para julgar. Ele julga o mundo com justiça. Ele governa os povos com retidão. Isso destaca a crença em um julgamento justo e imparcial, com base na justiça e na verdade. O papel desempenhado pela fé e pela esperança na 11ª hora explora aspectos cruciais dessas virtudes no contexto dos últimos tempos. Ao considerar esse período, a fé geralmente é vista como uma convicção forte e inabalável. Mesmo quando as coisas são incertas e difíceis, trata-se de manter a certeza de que, apesar do caos aparente e das tribulações, um propósito ou plano superior está em ação. Essa ideia é refletida em Hebreus 11, 1, que define a fé como a substância das coisas esperadas, a evidência das coisas não vistas. Isso significa crer em coisas que não podemos ver, não apenas naquelas que podemos. Indica que ter fé é confiar em um plano ou propósito superior, mesmo quando a vida se torna desafiadora.
A esperança, especialmente em tempos difíceis ou próximos ao fim, é como uma luz que ajuda as pessoas a encontrarem o caminho em períodos escuros e incertos. É uma qualidade que faz as pessoas pensarem positivamente sobre o futuro e as ajuda a enxergar além dos problemas atuais. Pois nesta esperança fomos salvos. Agora, a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por algo que vê? Mas se esperamos por aquilo que não vemos, aguardamos com paciência. Romanos 8, versículos 24 e 25. Essa passagem significa que a esperança está intimamente ligada à fé, envolvendo a paciência na expectativa de algo bom, mesmo que não seja visível imediatamente. Preparo espiritual no contexto dos últimos tempos refere-se ao cultivo da fé e da esperança. Envolve práticas espirituais regulares, como oração, meditação e estudo da Bíblia, para fortalecer o relacionamento com Deus. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá. Mateus 25, 13. Isso nos lembra da importância de estar sempre preparados, já que o momento exato dos últimos tempos é desconhecido. Portanto, a fé e a esperança desempenham papéis cruciais na 11ª hora, oferecendo resistência espiritual e uma perspectiva que vai além das circunstâncias imediatas. Elas recordam aos crentes a visão mais ampla e a promessa divina, incentivando um estado de prontidão e alerta espiritual. Essas virtudes atuam como âncoras, proporcionando estabilidade e força em tempos de incerteza e mudança. O conceito da 11ª hora é amplamente influenciado por uma parábola contada por Jesus no Evangelho de Mateus e carrega um significado importante no estudo dos últimos tempos. Em Mateus 20, versículo 1 ao 16, Jesus narra a parábola dos trabalhadores na vinha. Nessa história, o dono da vinha necessitava de trabalhadores e saiu pela manhã cedo para contratá-los. Concordou em pagar-lhes 1 denário, o salário de um dia, e os enviou para a sua vinha. Por volta das 9 da manhã, viu outros parados na praça e os mandou trabalhar em sua vinha, prometendo pagar o justo. Fez o mesmo ao meio-dia e às 3 da tarde. Por fim, saiu por volta das 5 da tarde e encontrou outros parados. Perguntou-lhes por que estavam ociosos o dia todo, e responderam que ninguém os havia contratado, então ele os enviou para trabalhar em sua vinha também. Quando escureceu, o dono da vinha pediu ao administrador para trazer os trabalhadores e pagá-los. Começando pelos últimos contratados e terminando pelos primeiros, os últimos a chegar receberam 1 denário. Os primeiros esperavam receber mais, mas também receberam 1 denário. Ao receberem, murmuraram contra o dono da vinha, dizendo que tinham suportado o fardo do trabalho durante o calor do dia, mas foram pagos o mesmo que os que trabalharam apenas 1 hora. O dono da vinha respondeu a um deles: Amigo, não estou sendo injusto contigo. Não concordaste em trabalhar por 1 denário? Leva o teu salário e vai embora. Quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro? Ou estás com inveja porque sou generoso? Mateus 20, versículo 13 ao 15. Jesus conclui a história dizendo: Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Mateus 20, 16. Essa parábola ensina sobre o reino dos céus e a graça de Deus, mostrando que a generosidade de Deus não se baseia em nossas ideias de justiça ou na quantidade de trabalho que fazemos, mas em sua própria graça e misericórdia. A 11ª hora aborda temas importantes da graça, salvação, o fim do mundo e o quão ilimitada é a misericórdia de Deus. O fato de as pessoas poderem entender esses temas de muitas maneiras diferentes mostra o quão profundas e complexas essas discussões podem ser. A 11ª hora destaca a imprevisibilidade e a importância dos eventos futuros, especialmente quando observados sob uma perspectiva bíblica.
Essa ideia ressalta que, mesmo ao tentarmos antecipar e nos preparar para o que está por vir, não podemos realmente ter certeza de quando e como essas coisas acontecerão. É como a passagem em 1 Tessalonicenses 5:2, que compara esses eventos à imprevisibilidade de um ladrão que aparece à noite. Sabemos que pode acontecer, mas não sabemos quando. A metáfora da 11ª hora simboliza uma fase crítica, quase um momento final, sugerindo que, embora possamos perceber mudanças ou eventos significativos, o desdobramento exato está além de nossa previsão ou controle preciso. Essa ideia nos incentiva à reflexão e preparação, indicando a importância de viver, permanecer alerta e estar pronto. Isso ocorre porque o momento final, quando tudo será julgado, certamente virá, mas não sabemos quando. Isso ecoa o que a Bíblia afirma em Mateus 24:36. Ninguém sabe quando será aquele dia ou hora, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Na parte dedicada à oração, unamo-nos em prece. Pai Celestial, estamos diante de Ti com corações abertos e mentes atentas, contemplando a mensagem da 11ª hora que nos lembra da urgência e importância de cada momento. Senhor, guia-nos para usarmos nosso tempo com sabedoria, fazendo escolhas que revelem Teu amor e bondade em nossas vidas. Ajuda-nos a reconhecer a preciosidade de cada dia e viver de maneira que honre o tempo que nos concedes. Pedimos Tua força e orientação ao enfrentar os desafios e oportunidades de nossos dias. Possamos permanecer alertas às necessidades daqueles ao nosso redor, demonstrando bondade e compaixão em nossas ações. Senhor, lembra-nos de que cada hora é um presente de Ti e concede-nos a capacidade de utilizar essas horas para espalhar Teu amor, buscar Tua sabedoria e seguir Teus caminhos. Ao contemplar a iminente 11ª hora, que sejamos lembrados da esperança e promessa que Tu nos ofereces. Possamos encontrar consolo em Tua presença, sabendo que estás sempre conosco, guiando-nos para um futuro repleto de Tua graça e paz. Abençoa-nos, Senhor, enquanto nos esforçamos para fazer de cada dia algo significativo.